Kawara Show. E sejam bem-vindos a mais um Subara Show. Para você que não conhece, a gente temos nossos canais no Discord, YouTube, Facebook, Twitter e também o TikTok. Vão lá, nos sigam. Mas hoje iremos falar sobre um anime que eu tava implorando pra gente gravar, mas faz muito tempo. Bom, aqui é o Seiji e tô realizando um sonho. Ó, meu Deus do céu, a responsabilidade. Fala pessoal, aqui é o Mugi e a gente tá em abril ainda nesse lançamento de podcast, né? Então, por favor, se vocês ainda não assistiram, assistam Your Lie in April. E esse cast não é de Your Lie in April. É, mas contando assim, né, Mugi? Eu acho que quando ele sair, ele vai sair em maio, na verdade, né? Mas enfim. Oh, droga. Fica pro ano que vem, então, gente. A gente está gravando em abril, mas eu acho que ele vai sair em maio. Ok. Bom, mas enfim, hoje iremos falar sobre o anime, mangá, light novel, enfim, é o Kusuriya no Hitorigoto, conhecido também como Apothecary Diaries, ou aqui no Brasil como Diários de uma Apotecária. Yeah. Eu chamo geralmente na versão inglesa da parada, de Apothecary Diaries. Sei lá, é mais fácil pra mim. Eu fico muito confuso, porque eu sempre conheci ele pelo Kusuriya no Hitorigoto. Aí quando ele virou anime, eu costumo falar de Apothecary Diaries, porque é mais comum. Ainda mais porque ele tá lá na Crunchyroll, assim. Ou Diários de Apotecária também, né? Já que tem um mangá no Brasil. No fim, é a mesma coisa. Pra quem não conhece, né, o Apothecary Diaries, então, ele é baseado numa novel. Teve a web novel, aí teve a light novel que ainda tá em sequência. Tem bastante volume, 15 volumes atualmente. Teve um mangá dele, que chegou no Brasil, o Diário de uma Apotecária. E você sabia que tem um outro mangá também? Não sabia. O outro mangá também que é a mesma coisa a história. Só muda um pouco o character design, a rota, assim. Mas é dois mangás que estão lançando ao mesmo tempo. Mesma história, só mudando, tipo, traço, coisa assim, mais ou menos. E isso, enquadramento, composição, etc, né? Só que esse aí que tá no Brasil é o da Square Enix. O outro tem o da Shogakukan. Esse da Square Enix é o que segue o character design também do anime. Entendi. E finalizando, a gente teve o anime de 24 episódios. Passou aqui na Crunchyroll, que é pra quem acompanhou, da Torre e do estúdio OLM. Ele começou na temporada final de 2023, né? E como teve 24 episódios, foi 2 temporadas que ele passou, né? Na temporada do final do ano passado e no começo desse ano. Eu gosto de falar que é uma temporada só de 6 meses. Isso. Então, com 24 episódios. E assim, ele estreou na mesma temporada que estreou Frieren. Então eram 2 animes que eu acompanhava muito, cara. Adorava. Nossa, pra você foi um prato cheio, né, cara? Você ficou um pouco feliz. Eu gosto de ver aqueles vídeos de reação, de reaction. Uhum. E, cara, esses 2 aí é o que eu mais acompanhava. Nossa, era muito legal, era fantástico acompanhar assim. Mas vamos falar um pouco sobre a história, né, do Apothecary Diaries. O que acontece? Apothecary Diaries, né, é o diário de uma apotecária. A apotecária, que é basicamente que era uma farmacêutica, certo? Me corrija se eu tiver errado para o ofício da coisa. O ofício da coisa. Nos termos antigos, sim. Ele é o que se modernizou, o estudo se modernizou e virou farmacêutico. Isso. O que acontece, tá? A gente vai ver a história por trás da Mal Mal, que é uma jovem que trabalhava como apotecária, como uma farmacêutica, né? Ela trabalhava numa vila, por ali, meio que não dá pra dizer uma favela, assim, tipo, é porque se passa, né? O anime se ambienta dentro, tipo, da China Imperial. Não sei de dinastia exatamente, você pode me falar aí depois, Seiji. Ah, não sei. É uma China, uma espécie de China imperial. Né? É uma China imperial. Também não tem nenhum país específico, uma coisa, tipo, na verdade um país, não um distrito específico, coisa do gênero. Não é falado muito uma coisa real ali, né? Tem os distritos que eles falam, mas é tudo meio que fictício, assim. E a Mal Mal é uma jovem, tipo uma adolescente, digamos assim, né? Que ela trabalhava, né, como apotecária e ela é sequestrada, basicamente, né? Tipo, e vendida para o Palácio Imperial como uma serva. E lá no palácio, depois eles descobrem todo o potencial dela como apotecária e ela começa a ser meio que, tipo, consultada para algumas
coisas e tem uma pegada muito bacana até de investigativo dela, né? Ela resolve alguns crimes, ela é uma apotecária detetive quase, tá ligado? No bagulho. E tem muita trama e parte meio pesada, né? Como a gente já falou que é uma pegada, né, na China, na China imperial, tem umas coisas que a gente vai acabar vendo de bordel, de concubina, de umas coisas que a gente vê que não é uma coisa que a gente tá tão acostumado, mas que são coisas que aconteciam pra época, né? Até mesmo o começo já, se você parar pra pensar, o pouco que eu falei aqui já é um pouco pesado, ela é sequestrada e vendida, tá ligado? Então tem uns negócios que, cara, você reflete bastante sobre o que acontece na trama, né? Mas basicamente eu acho que assim eu posso colocar uma sinopse fácil do que acontece, né? A gente vai ver as desventuras em série da Mau Mau sendo uma apotecária detetive dentro do Palácio Imperial, onde a gente vai ter várias coisas que ela vai acabar desvendando, né? O primeiro caso, colocando já uma coisa rápida, que é como ela tem a sua ascensão ali, ela acaba descobrindo que, a gente tinha duas concubinas que tiveram 2 filhos ali, né? E eles estavam ficando doentes e um deles acabou morrendo e ela descobriu que era por conta da maquiagem que a mãe usava, né? Então você vê, né? Por conta dela saber um pouco porque muito no passado, tudo maquiagem, essas coisas, é tudo feito a partir de ervas, essas coisas, né? Nesse caso era chumbo, né? Era chumbo, é mesmo. Nesse caso era chumbo. Tinha pó de chumbo. É. E isso é altamente venenoso, né? Ainda mais pra quando você tem um bebê próximo, né? Então, ela tem muito uma pegada, investigativa. E não só também, ela é apotecária, né? E investigativa, como ela também é uma parada, ela é não é anti-veneno, mas ela é imune a veneno, praticamente, né? Ela fazia as próprias drogas dela, usando ela mesmo como experiência. Então, ela pegava cobra e usava a cobra pra picar o braço dela e via a reação alérgica que gerava. Ela pegava, sei lá, ervas que eram coisas meio, alérgicas e esfregava no braço dela pra ver o que acontecia. E em cima disso, ela tinha os seus experimentos pra saber o que ia acontecer e como que faria pra combater aquilo, né? Então, ela tem esse meio que superpoder, assim pode-se dizer. E é o que, na verdade, também faz o destaque dela, novamente, porque ela acaba logo no começo virando uma pessoa que... Eu esqueci o nome do termo, tem um termo lá que eles falam na obra, mas ela fica provando a comida das concubinas pra ver se elas estão envenenadas, né? Sim, é o testador de veneno, provador de veneno. Provador né? de veneno. Como o pai adotivo chama ela de Metal Scientist. Metal Scientist. É, porque ela gosta dessa questão de venenos. O pai dela tem muito conhecimento em medicina. E aí ela aprendeu com ele. E assim, ela tem então bastante conhecimento sobre venenos, medicina, plantas, um pouco do início da química. Ela tem muito conhecimento forense, pessoas morrendo ou praticamente ela consegue ver, analisar, entender algumas outras questões. Ela tem um pensamento muito bom sobre analisar problemas, identificar o que está acontecendo e sugerir, entender alguns conceitos e especular, só que alguns momentos ela fala assim, não, mas deve ser só coisa da minha cabeça. Mas na verdade ela tá certa. Então assim, ela é muito inteligente. Na verdade todo mundo também é meio ignorante. É o que dá pra perceber. Ignorante na questão de que não sabe, não conhece. Então talvez ela se destaque mais ainda, porque parecem coisas que parecem meio óbvias ou simples quando ela explica, né? E assim, é simples. Uma coisa que é simples pra gente, porque a gente já tá no futuro deles, né? Então, pra gente, são noções básicas, como você mesmo falou do chumbo, né? São coisas que, é óbvio, se você deixar chumbo, por exemplo, diluído na água, é veneno. Você usa chumbinho pra matar rato. Então, essas são coisas que pra gente são coisas lógicas. Mas... na época não tem esse conhecimento ainda, né? É uma época bem distante da nossa. Sim, sim. E aí a gente tem essa personagem aqui, a Mau Mau, que tá dentro desse palácio imperial.
começando aí, né, a história. Ela sendo com uma pessoa extremamente diferente daqueles ali. Ela é bastante cotada, chamada pra ajudar a resolver alguns perrengues, né, que o pessoal não tá percebendo. E assim, ela tá no começo da história, né, como ela foi sequestrada e vendida os serviços dela para dentro do palácio, ela tá dentro de uma região bem exclusiva do Palácio Imperial, que é o Palácio Interno. Nesse palácio interno é onde estão as concubinas do imperador. Você vê lá, o imperador, nessa época, tipo uma China imperial, ele é um deus. É ele que manda, ele que tem o poder, ele que fala. Se você não obedecer uma ordem dele, você pode morrer. Esse imperador, ele ainda não tem uma esposa oficial, então ele tá cheio de concubinas. Aquelas que engravidarem, tiver, por exemplo, uma linhagem no filho homem, ele vai ser a mais preferida. Então tem uma corrida também. Mas é a preferida, mas não que ainda não tenha relação com as outras, entendeu? Na verdade, assim, a concubina, ela sabe a posição dela. Ela tá ali pro imperador, mas sabe que tem a competição das outras. E aí, nessa história, você tem o imperador, e assim, ele tem as suas concubinas, e as concubinas ficam protegidas dentro do palácio interno, onde que só pode ficar lá a família, o imperador, a família do imperador, as concubinas, as assistentes das concubinas, serviçais e os eunucos. O eunuco, pra quem não sabe, o pessoal mais jovem pode não saber, é aquele homem que foi capado. Foi removido a parte importante do corpo dele, né? Pra que ele não faça relações com as outras concubinas, né? Porque as concubinas são do imperador. Eu acho que tem uma galera que tem a noção de eunuco por conta de Game of Thrones. Pode ser, tá bom, entendi. Mas é exatamente isso, né? Então, tipo, você não pode ter nenhum homem que possa, digamos assim, gerar alguma espécie de... nem concorrência, mas alguma espécie de violação com as mulheres que estão ali no palácio. Então todos os homens que estão ali são eunucos. E entre eles, aí a gente entra num outro grande personagem, que é o Shinji. Isso, Jinshi, ele entrou ali como um administrador, né, do palácio interno. Então, assim, ele é uma pessoa de cargo alto, tá ali pra vigiar as concubinas, controlar elas. E assim, dentre todas as pessoas que estão lá, ele se interessa mais pela Mau Mau, que ele chama de brinquedo, assim, é o brinquedo favorito dele, porque ela é diferente das outras ali, ela é inteligente, perspicaz, tem um senso de humor, meio ácido de alguns momentos, falta de noção, gosta de veneno, e tem aqueles momentos chibis que ela vai aparecendo, eu me empolguei com isso, sabe, e aí ele gosta de brincar com ela. Aqueles momentos que ela se transforma realmente, como você falou, num gatinho, né? Tipo, fica com as orelhas e o rabinho, é incrível, cara. Isso, que mamão em chinês é gato, né, então é isso. Mas uma coisa que é legal colocar aí também, que ele também tem uma pegada bem investigativa, na verdade. Ele é o contraponto de investigação masculina da Mau Mau. Tanto é que é ele que percebe que foi a Mau Mau que fez desvendou o caso da maquiagem. Ela deixou uns recadinhos lá pra cada concubina. Teve quem seguiu, teve quem não. E ele desvenda isso. E com isso ele consegue... O Seiji falou que, tipo, ele vê que ele prefere a Mau Mau, né? Porque ela tem todo esse lado que ele já explicou. Mas ele consegue também perceber que ela é diferente das outras servas logo ali. Peraí, tem alguém que sabe escrever. Porque a maioria das servas não sabe escrever, não sabe ler. Então, ele faz até um negócio. Ele chama todas as servas ali na sala, né? Embora ele já saiba, já tenha a noção de quem é quem desvendou entre elas ali. Aí ele escreve ali a de Sarda se mantenha na sala, alguma coisa assim, né? E ela já logo até um susto, né? E aí ela logo percebe, putz, só eu que sei ler. E eu me entreguei nessa, né? Entendeu? É muito bom, cara, é muito legal. Realmente as cenas que a gente tem um com o outro ali são cenas muito boas. A química em si que fica ao redor deles é muito bacana de se ver. Eles fazem um parzinho ali muito bacana, que gera muita risada, gera muita cena cômica, né? E também gera muita curiosidade, porque a gente percebe logo no começo que a Mau Mau e o Shinji, né, não são exatamente, tipo, tão normais, digamos assim, eles não são exatamente meio quem eles são ali, né? Embora eu não sei realmente quem é o Shinji até agora, o Seiji deve saber. O Jinshi, sim. Eu tenho
fortes indícios que eu imagino, mas não é falado ainda ao menos no anime até o momento. Eu espero uma parte 2 por conta disso. Mas a Mau Mau a gente acaba vendo no decorrer dessa temporada aí. Na verdade, os dois realmente são personagens que se destacam muito. Por exemplo, o Jinchi é um cara muito bonito. Chama a atenção das mulheres e dos homens. Exceto a Mau Mau. A Mau Mau olha assim, olha feio, olha torto pra ele. Não gosta, assim, no começo dele. Porque ela percebe que esse cara tá usando muito da beleza. Sei lá, tá sendo arrogante. Ou acho que consegue conquistar tudo. E ela não, ela é pé no chão. Ela não se importa com isso. Só que aí ela vai quebrando também, né? Ao longo da história. E aí a gente vê também que o Jinchi, ele se importa muito com a Mau Mau. Ele percebe coisas que a Mau Mau ainda não percebeu. Ou assim, ele tem alguma noção, mas ele não tem a questão técnica. Que a Mau Mau vai lá e descobre e depois explica pra ele. E aí ele fica, tá. Só que ele tem mistérios. Quem é o Jinchi de verdade? A gente vai tentando montar esse quebra-cabeça ao longo da história, nesse anime, principalmente. Pouco depois, no mangá, a gente vai sendo revelado tudo isso. Então, assim, esse anime, ele tem alguns momentos de humor, comédia, mas ele tem 2 focos que a gente consegue ver. Tem aqueles momentos episódicos. Cada episódio acaba... alguns momentos a cada episódio tem um mistério, né? Que vai acontecendo. Então, aconteceu alguma coisa em algum momento lá dentro do palácio interno, que acionaram o Jinchi, e o Jinchi fala, Mau Mau, resolve isso. Ou alguém acionar ele, ou o Mau Mau acaba se interessando, algum mistério acontecendo. E tem outros que tá ligado a uma linha principal. A história principal, né? A história geral. Porque tem muitas ligações. Ligações, assim, sobre... A gente vai aprendendo um pouco mais sobre o passado do Jinchi, quem ele é, e o próprio passado envolvendo a família da Mau Mau. O pai biológico, o pai adotivo, quem é a família dela... E alguns esquemas de tentativas de assassinatos também, que é tudo entrelaçado. Então tem coisas que vão aparecendo aos pouquinhos que você consegue criar uma linha e uma teoria por trás de tudo isso. E eles vão explicando aos poucos. Tem essa parte que eu gosto bastante, porque ele tem um mistério e tem a questão técnica de você aprender coisas de farmácia. Por exemplo, coisas farmacêuticas ou patológicas. Eu gosto de falar que é um anime que ele ajuda a te aumentar o teu QI. Porque você tem que pensar em alguns momentos. E ela vai dando algumas pistas. Na real, você tem que pensar muito, na verdade, nesse anime. Porque esse é um anime que, por exemplo, eu não indicaria pra qualquer um. Como assim não indica pra qualquer um? Por exemplo... Por tudo que a gente já falou aqui também de como que ele se passa, das coisas mais pesadas que ele se trata, não dá pra indicar isso pra uma criança ou um pré-adolescente, entendeu? Mas até pra alguns adolescentes, cara, por exemplo... mano, se você gosta de anime de luta, seu esquema é Dragon Ball, One Piece, Naruto e essas coisas, eu não vou indicar isso pra você. Porque, cara, esse é um anime que, cara, você tem que parar e pensar. Porque ele não te fala as coisas exatamente. Ele só vai te falar no final, mas é tanta informação que às vezes você fica até um pouco perdido, sabe? Porque você vai tendo que descobrir junto com a personagem ali. E tem muitas coisas que ela descobre e ela não fala. Ela não fala pra pessoa e não fala nem pra quem tá assistindo a série, né? Tipo, não tem uma pegada narrativa que vai te contar. Então, depois de um tempo, quando passa todas essas coisas que o Seiji falou, que tem as partes episódicas, né? Que tem umas historinhas pequenas de alguns tramas e outros. Eles, no final dessa temporada, eles se interligam praticamente um com o outro. E você vê realmente se formar tipo uma teia de aranha e aquele quadro, tipo, com um fio conectando com o outro, tá ligado? E você fala, caraca, cara, como que isso se formou dessa maneira, entendeu? E ele te faz pensar na parte farmacêutica de como que você vai aprendendo essas coisas, te faz pensar nessa parada de, tipo, uma coisa tá interligada com outra. É um anime realmente que te aumenta seu QI, como o Seiji falou. Tem alguns personagens que apareceram ali rapidamente, mas eles vão crescendo na história, crescendo não pela importância, mas a importância, assim, do laço, né, dessa história, dessa trama que vai aumentando.
A gente até ficava com raiva de alguns, não interessava, só que depois a gente tinha que voltar o interesse. Ou o alinhamento da pessoa, assim, ele é mal, porque é mal, porque ele fez maldade. Não, tem um passado por trás, assim, então é um personagem mais completo nessa questão. Tem algumas coisas aqui que é spoiler, então não vou contar, né? Mas assim, vai aumentando, vai melhorando. Eu acho que esse episódio que a gente pode abordar o que é do anime, digamos assim. Só não vamos falar de coisas do mangá aqui. Antes de entrar nessa parte de spoilers, só uma pergunta. Suas impressões, Mugi. Suas primeiras impressões. Primeiras impressões. Tá, eu vou te falar o seguinte. Esse anime, ele não me pegou de jeito quando eu vi trailer, essas coisas. Eu não parei pra ver. Eu não ia assistir. Eu assisti porque minha irmã, que não é uma pessoa que curte anime, chegou e falou, você tá assistindo Apothecary Diaries? Eu falei, não. Falei, assiste, é muito bom. Aí eu falei, caraca. Geralmente, a pegada de anime é eu que indico pra minha irmã. Aí eu falo, caraca, minha irmã tá me indicando um anime. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu parei, falei, não, vou precisar assistir, o que é isso aqui? Aí, beleza, eu fui pra assistir. Eu assisti o primeiro episódio com ela, falei, caraca, legal, vamos assistir o segundo. Pô, nossa, muito bacana. Eu gostei muito. Eu vou colocar como umas questões técnicas aí, em questão de traço, animação, trilha sonora, tudo impecável. A abertura é uma parada, assim, incrível. O jogo de câmeras e como que eles fazem aquela abertura, tá? É incrível. Posso dizer facilmente que é um anime que, assim, como eu falei, eu não indicaria pra todo mundo, mas se você se considera uma pessoa que já tem uma idade pra assistir coisas com temas mais pesados, assim, não vai ter nada muito explícito, tá? Não estamos falando de coisas de gore, nem nada assim. Eu tô falando de temas e assuntos que já são um pouco mais pesados pra crianças e pra adolescentes, digamos assim, né? A gente vai acabar falando, né, de, como eu falei, sequestro, venda de pessoas, e isso daí foi o mais tranquilo que eu posso falar até agora. Então tem umas pegadas meio pesadas, assim. Mas se você acha que você já tem uma idade que consegue absorver a informação disso e você consegue prestar atenção pra pegar tudo que tá acontecendo, eu altamente indico pra você assistir Apothecary Diaries. Porque realmente ele é um anime que não sei se muita gente notou, mas quem notou, tenho certeza que se apaixonou pela obra. Certo. Eu vou falar aqui minhas impressões, porque assim, eu conheço esse mangá bastante tempo. Porque assim, eu sou um cara que gosta de ler mangás online. Aí eu entro e tem uma lista de mangás e eu vou caçando, vou lendo simplesmente. Aí eu descobri, por acaso, esse Apothecary Diaries, o Kusuria no Hitorigoto. Apaixonei por ele, e assim, eu ficava me questionando, por que não tem anime disso, cara? Ele é muito bom. Eu gosto da personagem, das histórias, da linha de pensamento dela, sabe? Principalmente dos mistérios que você tem que pensar. E essa trama que aumenta e aumenta e aumenta. Quando saiu o anúncio do anime, eu já surtei. Beleza, vai sair esse anime. Eu tô esperando ele há muito tempo. Meu Deus do céu. Quando saiu o trailer dele, e o trailer dele é lindo, eu surtei mais ainda. Cara, que trailer lindo. Caramba, meu Deus, eu quero ver esse negócio. Quando ele tava prestes a estrear, eu já cheguei lá no podcast temporada e falei, esse é o anime que eu mais tô esperando na temporada. Não conheci nada do Frieren, por exemplo, então esse aqui era o mais esperado. E os dois, o Frieren e o Diário de Apothecary, se tornaram os meus favoritos naquela temporada. Talvez os melhores do ano. Eu adoro o Frieren. Assim, eu adoro muito também esse Diário de Apothecary. E ele não me decepcionou. E o anime, ele terminou onde eu esperava que ele fosse terminar. No capítulo 40 do mangá. Isso me faz uma lembrança de perguntar um negócio pra você. Ainda tá em publicação ou ele já é finalizado? O mangá ainda tá em publicação, só que o mais importante, a Light Novel já tem 15 volumes da Light Novel. Esse anime adaptou os 2 primeiros volumes da Light Novel. O mangá tá adaptado até onde? Comparado à Light Novel? O mangá deve estar lá pros 70, eu não sei o que capítulo que tá. Não, mas então, se a Light Novel então, tem 15 volumes, o mangá ele tá então mais ou menos, sei lá, no 7, 8, é isso? Não, lógico que não. Antes? Como que eu falei assim, ó, o mangá, deixa eu ver aqui, ó, o mangá ele deve com 40
capítulos de mangá, ele adaptou 2 volumes de light novel. Nossa, meu cálculo foi muito ruim, cara. Ele deve estar com uns 4, 5, na verdade, né? No máximo. Eu acho que não deve estar em 4 volumes. Ele ia estar com 71 capítulos de mangá. Ou seja, ainda não deve ter completado 4 volumes. 4 volumes. A questão é a seguinte, ó. Com 2 volumes de Night Novel, já temos uma temporada de 24 episódios no anime. Ou seja, tem conteúdo bastante pra fazer várias temporadas de anime. Aí que tá. Isso é uma pegada que eu fico com alguns certos receios, tá? Eu nem lembro qual anime que aconteceu isso. Do anime passar o mangá. E eu não sei se eles vão querer fazer isso, entendeu? Muki, esquece o mangá. A gente tá falando da Light Novel. A fonte é a Light Novel. Eu sei, mas geralmente o pessoal não faz isso justamente porque eles querem fazer o anime para alavancar a venda do mangá. O mangá, na verdade, ele serve para alavancar a venda da Light Novel. O que importa é a Light Novel. Faz sentido também. Mas você concorda que o anime alavanca a venda do mangá? E o mangá alavanca a venda da Light Novel e o anime também alavanca a venda da Light Novel. Então o que importa é a Light Novel. Enquanto tiver fonte pra Light Novel, que vem da Light Novel, a fonte original, você tem bastante conteúdo para fazer a adaptação. E sim, só pra lembrar, temos uma segunda temporada já confirmada. Quantos episódios? Pode fazer 24 episódios, porque tem volume pra caramba de Light Novel pra adaptar. Agora, quando vai vir? Acho que vai vir em 2025 o anúncio. Mas provavelmente lá pro final de 2025. Área de spoilers. Então, galera, se você não quiser saber sobre o que acontece na história ou resoluções de algumas coisas aqui, que tá no anime, não acompanhe o restante do podcast. Você não pode ficar acompanhando. Spoiler time para o anime, tá? E queria falar que eu fiquei boa parte desse anime xingando o Lacan, que é o pai da Mau Mau, pra pegar os 2 últimos episódios e falar, carai, velho, o que aconteceu aqui, velho? Não foi tudo, não era nada do que eu imaginava, tá ligado? Cara, assim, eu tava acompanhando um vídeo de reação de um cara no YouTube, e quando saiu esses episódios, ele falou, não, cara, não faz isso, pra quem que eu vou xingar agora? Quem que eu vou destinar minha raiva? Pra quem eu vou destinar minha raiva agora, gente? Não faz isso, poxa. Não, mas, na moral, eles fizeram todo o anime, toda a pegada, cara, de câmera, tipo, às vezes vinha o Lacan com aquele olhinho curvadinho dele, tá ligado? E com aquele monóculo fazendo um plim de luz, com um sorrisinho de malandro, velho. E você fala, mano, esse cara é muito FDP, tá ligado? Você notava nitidamente, esse cara é ruim, esse cara fez coisa ruim. Mesmo antes de você saber coisas, enfim, logo quando ele apareceu, assim, mais ou menos, eu lembro que fez essa cena assim, tá ligado? Eu falei, cara, esse cara não é bom. Já peguei de raiva e ranço dele agora. E aí, chega os 2 últimos episódios e você vê o passado dele e você fala, caraca, mano, não era nada disso, velho. Ele só teve muito azar de, tipo, o pai dele mandar ele pra longe e ele ficar 3 anos fora, velho. O Lacan, ele apareceu na segunda metade, né, do anime. Então, que é o segundo volume, né, da Light Novel. E assim, o Lacan, ele é um estrategista militar do Imperador, muito inteligente. Ele tem um problema biológico que ele não consegue reconhecer faces, né, rostos, como seres humanos. Achei bizarro isso. Isso aí existe, né, é verdade, né? Eu não lembro agora o nome da doença. Então, mas assim, o único rosto que ele acaba reconhecendo atualmente é o da Mau Mau. Você consegue ver o rosto direitinho dela. Atualmente, sim. E assim, a da Mau Mau, né, porque ele é o pai biológico, né, da Mau Mau, a gente descobre isso. E assim, toda a ação que ele estava executando é como se fosse um pai filho da mãe. Meio que possessivo, ou que ele fez algum mal pra ela porque ela não gosta dele, né? Não quer saber dele. Então, assim, parece que um pai ausente, abandonado, não sei o que aconteceu. Na verdade, a gente percebe que ele realmente deu muito azar. Conheceu a mulher da vida dele, adorou ela, ia ficar com ela, só que aí deu um azar na vida e pronto. O benefício, o lastro que mantinha ele lá como as vantagens dele de trabalho e tudo mais, perdeu, né?
Perdeu porque o tio dele, que acompanhava ele admirava e trabalhava, que trabalhava lá no Império, no Imperador, perdeu o emprego, foi acusado, foi banido. E aí acabou caindo a desgraça da família também sobre ele. E aí todo mal, assim, caiu sobre o Lacan e ele foi, assim, afastado. Porque como você tem com esse cara junto, também você vai ser punido. Peraí, uma coisa que eu queria até te perguntar, porque, novamente, o anime, ele não é claro às vezes, tá? Você, como eu falei, ele não te fala, tipo, exatamente, você tem que deduzir algumas coisas, tá? Mas eu queria ter uma confirmação. O tio do Lacan foi o pai adotivo da Mau Mau? Foi, é ele mesmo. Ah, tá. Então, beleza. Na verdade, ele explica nas entrelinhas ali, ó. Meu tio, que tinha um trabalho bom, perdeu o emprego, se deu mal. Mas, novamente, tipo, isso foi associado na minha mente, mas como não aparece ainda o rosto, nessa parte da história, né, que é o passado do Lacan, não aparece o rosto de ninguém. Então ele só vai explicando e você tem que associar as coisas. E às vezes eu sou meio burro pra associar as coisas, entendeu? Então, tipo, foi uma coisa que eu falei, puta, será que é? Aí eu falei, deve ser, né? Mas eu fiquei tipo, ok, eu tô meio por base como isso, mas poderia estar errado. É por isso que quem cuidou da Mau Mau, né, foi esse cara, né? Por quê? Porque ele sabe o passado, a história do Lacan. E assim, o Lacan, ele sabe a doença do Lacan também. Ele explicou tudo pra Mau Mau. Mau Mau, obviamente, ela deduziu que ele era o pai dele. Pai dela. Por quê? Porque naquela boate lá, naquele prostíbulo, o boato sai correndo. Assim, ninguém falou na cara dela, né? Dizer assim, olha, por sua culpa, Mau Mau, essa casa aqui perdeu uma boa parte do prestígio que tinha no passado. Um monte de gente que se deu mal economicamente. Só voltou a restaurar quando vieram as 3 princesas da casa. Mas ninguém falou na cara dela, né? Mas ela ouviu boato. Mas se escuta, ela tava atrás da porta ali, dá pra escutar, né? E isso daí, cara, eu tenho pra mim que é o que deixou muito ela teve um amadurecimento precoce, né? Tipo, ela, logo quando é criança, ela já coloca ela na realidade muito forte, entendeu? É que o ambiente que ela cresceu, ela proporciona isso. Não à toa, por exemplo, que ela usa sardas falsas, né? Se maquia com colocando sardas. Por quê? Pra ela deixar um pouco mais, mudar um pouco a aparência dela. Já que, como ela diz assim, os caras que saem daquelas casas, né? Não estão saciáveis ainda e eles querem pegar alguém na rua. Pra ela se proteger, ela fica menos bonita, ou diminui a aparência dela, já que ela já é mais baixinha, magra, uma tábua. Então ela não tenta despertar os desejos nos caras, né? É isso daí. Aí tá, a vida é difícil, mas assim, com essa vida difícil, ela ganha bastante o streetwise, sabe? Ela é malandra, por exemplo. Gostei do termo, mas beleza, vai. E aí ela consegue visualizar alguns esquemas que estão acontecendo, né? Problemas. E é um dos mistérios. Um dos mistérios, por exemplo, alguém tentou envenenar uma das concubinas, né? Só que ela não chegou lá porque teve uma troca de alimentos em que a Mau Mau era testadora e ela percebeu esse veneno. Esse é o trama da primeira etapa, né, do anime. Eu acabei falando do spoiler logo da parte final que tava me segurando aqui no pescoço, mas, né, tem toda uma trama inicial disso, né? Isso, essa é uma trama de alguém tentou envenenar a concubina, isso na verdade é logo no começo. E aí ia tentar entender quem é a pessoa, da onde veio esses problemas, e que resultou na demissão da Mau Mau, logo no começo, né, no fim da primeira metade, que é o final da Light Novel, o primeiro volume da Light Novel. Então, assim, tem toda essa questão de montar e tudo mais, e a Mau Mau dá um destino final pra quem organizou isso, executou essa questão aí, né? Você, olha, ou você faz isso e morre dignamente, que é o que te restou, mas você vai livrar sua dona. Ela é cruel, ela... Free calculista. Ela, olha, você vai morrer, não tem como escapar disso, mas morra com dignidade. Então, assim, foi bom essa questão, né? Agora, tem o principal mistério, ou um dos principais nesse momento, nessa primeira parte, é a questão do Jinchi. A gente não sabe nada dele. Nada dele. Ele é só um cara bonito que tá lá. Eu tenho uma ideia, tá ligado? Porque, novamente, o anime, ele dá os negócios, você tenta fazer que nem o
o carinha do Blue Lock fazendo quebra-cabeça, tá ligado? Aparecem pessoas que, tipo, são parecidas com ele. Você tem uma ideia que, tipo, teve uma criança que foi trocada. Então, tipo, dá pra pensar, mas ao mesmo tempo eu não sei se entendeu? Então, nem vou falar porque às vezes eu tô dando spoiler aqui do mangá e só teorizando, mas enfim, não vou falar muito disso também não. Na verdade, a resposta que a gente teve no anime é uma especulação que a Mal Mal teve. Ela pensou, é isso, então aconteceu isso por causa disso. Aí ela chega e fala, mas deve ser coisa da minha cabeça, né? Então... então. Só que, tipo, mas não é uma coisa concreta, né? Não tem um bagulho certo disso. E até porque aí vem uma outra parada, né? Ele tem nessa segunda etapa, tem um bagulho que tá fazendo, tipo, não é um ritual, tá ligado? E o Shinji é o cara central dessa trama aí, né? Disso daí. Isso, uma tentativa de assassinato em cima dele. Assim, o anime ainda não mostrou quem foi. A gente sabe quem tava ali no centro causando esse problema de assassinar. Tanto que a pessoa, ela escapa se fingindo de morta. Se fingindo de morta, assim, morreu, mas depois ela volta à vida. Não sei como, com alguma espécie de produto químico. Na verdade, isso daí utilizam essa parada até hoje nos filmes em si, né? Tipo, da pessoa toma um negócio que, tipo, para os seus batimentos cardíacos por um tempo e depois você volta a viver, tá ligado? Tipo, sei lá, um bagulho bizarro. Isso, alguma coisa com baiacu, que você come um pó dele ali e pronto. Mas uma coisa também que eu queria falar dessa parte aí, que teve, tipo, o Shinji sendo um ritual, alguma coisa ali, alguma parada do gênero, tudo também dá a entender que ele também não é um eunuco de verdade. Tem todas essas questões. Ao longo dos episódios, se você prestar bem atenção, você vê que tem alguns padrões e depois você consegue laçar eles. Porque na verdade é interessante, quando ele te explica, é isso daqui. E aí você revê de novo o anime, você pega esses padrões. Faz sentido, né? Essas dicas que estão ali. Porque são pequenos acontecimentos diários que vão mostrando ali, E aí você realmente consegue ver que foi te falado, te mostrado. Só que parece que é uma coisa diária, cotidiana. Você não percebe. Eu consigo entender que talvez ele tenha sido, tipo, de uma família nobre, alguma coisa do gênero. Porque ele parece que foi uma criança que meio que, tipo, sempre teve tudo, tá ligado? Ele sempre, tipo, teve os brinquedos dele que ele largava e enjoava, entendeu? Tem umas paradas que mostram algumas coisas assim, mas ao mesmo tempo é só jogado informação, né? Novamente, como eu falo, o anime ele não te explica exato, ele te coloca as coisas pra você ficar pensando no que entendeu? Tem um fato ali que vai falando, te mostrando, mas eu não vou dizer. Porque aí vocês têm que prestar atenção. O Mogi também não percebeu isso. Ok. É a questão do Jinchi mesmo. Eu não sou a melhor pessoa pra prestar atenção nessas coisas que ficam nas entrelinhas, tá? Diga-se de um anime que eu citei no começo desse podcast, que é Your Lie in April, e eu só fui saber que a menina tava com problema quando ela tava no hospital, tá ligado? Enfim, dando spoiler de outro anime aqui já, mas enfim. Então, mas se você perceber, você consegue deduzir novamente da família dele, né? Talvez quando eu vá pro mangá da força, tá ligado? Lá do mangá da força. Aí depois eu vou reassistir só pra pegar essas paradinhas aí, entendeu? Eu acho que na segunda temporada ele já explica melhor, deixa mais explícito pra quem ainda não pegou. Então, mas assim, o Apothecary Diaries tem bastante essas linhas grandes, principais, que vão se entrelaçando, que é legal pra caramba você pensar em cada fim. Quando o episódio chega no final, fica aquele ponto de interrogação gigante. E aí, depois ainda o final, ele te mostra uma ideia do que vai acontecer no outro episódio ainda. Um acontecimento final. E olha só, meu Deus, alguém tá pegando fogo ali, ou alguém explodiu alguma coisa. Só que é só sobre o próximo episódio, pra te dar aquela sensação, meu Deus, o que vai acontecer no próximo episódio? Da hora, isso daí mesmo. Agora deixa eu te perguntar, Seiji. Esse é um anime que tem... A gente tá falando bastante da Mau Mau, do Jinchi, né? E falou um pouquinho do Lacan. Mas, querendo ou não, esse anime ele tem muito personagem.
Porque, como você falou, como é muito cheio de casos episódicos ali, cada caso episódico ele te apresenta uma trama com novos personagens e por aí vai. Mas entre eles, alguns personagens às vezes se repetem, né? E por aí vai. Fora dessa meio principal aí que a gente já falou, qual que foi o personagem que mais te chamou a atenção? Que você mais gostou, assim, vai? Eu gosto muito da Gyokuyo. Gyokuyo, que é uma das principais concubinas ali, né, da história. E da Lihua também. Eu gosto das duas. As duas concubinas, elas são legais ali. Realmente, elas estão mais presentes no começo, né, na primeira etapa. E elas gostam bastante da Mao Mao, né? Então, fica legal a relação entre elas. Primeiro que a Gyokuyo, a Mao salvou a vida da filha dele, né? Que ela prestou atenção no recado ali anônimo e ela gosta muito da Mao. A personalidade dela, as ações dela, etc. A inteligência dela. Aí dá risada, sabe? Quando o Jinchi fica assim, boquiaberto. A Mao faz algumas coisas, às vezes inconscientemente, não voluntariamente, que derruba o Jinchi. Caramba, e ela dá risada. E a Lihua? A Mao salvou a vida dela. Foi a que perdeu o filho, né? Na verdade, ela não tomou a atenção. É porque a mensagem não chegou nela, né? E assim... Cara, o que eu fico bolado é como mostra que naquele tempo já tinha gente, tipo, burra. Desculpa falar, burra. Que raiva que me dá, tipo, quando acontece uma coisa dessa. Porque ela perdeu o filho por conta da maquiagem e tipo, sabia que o problema era isso, e aí ela quase morre porque a lazarenta da serva dela continuou com a maquiagem. Nossa, que raiva que me deu nisso daí, cara. Nossa, sério, desculpa. Tirei um aperto do peito aqui pra falar. Uma coisa que eu gosto de falar, pensar assim, ou dar uma dica ou um conselho. Vocês estão vendo o Diário de Apotecária? Geralmente pessoas gostam de dropar até o episódio 3. Assiste até o episódio 4. Cara, ele é libertador, esse episódio. Esse aí é o da maquiagem. É esse daí. Eu gosto de ver a Mao dando uma lição na outra lá. Exato. Dando um tapa, assim, puxando. Nossa, velho, é muito bom. Essa cena é muito boa. É muito libertadora, velho. Sabe, dando falando, olha, você não entendeu por que é proibido esse negócio? Tá vendo ela? Tá muito doente, tá quase morrendo. É culpa tua, né? Porque você acha que sabe das coisas? Você não sabe das coisas. Você tem ignorância. A pessoa está falando, tá explicando, tem um motivo por trás e você acha que é válido. Só porque, eu acho que é bom. Não é isso, não é achar. Tem toda uma linha por trás de estudo por causa disso. A gente descobriu isso. Então... é proibido essa questão. E aí a gente vê ela cuidando da Lihua, sabe? Depois a Lihua devolvendo, assim, o carinho, né? E gostar muito da Mao. Então, são duas personagens que eu adoro. Eu gosto muito, gosto bastante do crescimento delas. Eu vou falar que eu gosto bastante daquele centro do Valverde lá, do bordelzinho lá. Valverde não. Valverde não. Valverde não, Verdigris. Verdigris, sei lá, eu não sei porque ficou Valverde na minha cabeça, enfim. Tanto a senhorinha quanto as outras 3 princesas, a Mei Mei e as outras ali, eu gosto daquele núcleo ali, entendeu? Porque eu consigo ver que, embora, como eu falei, a Mao, ela amadureceu rápido ali por ser criada naquele meio, elas criaram a Mao de um jeito muito carinhoso na medida do possível, entendeu? Então, sei lá, eu gosto daquele núcleo ali, entendeu? Eu adoro também. E o que você achou do episódio final? Eu achei lindo, cara. Gostei, caramba. Eu fiquei confortável. Eu achei bacana. Aquela cena bem final que sai do momento romântico para um momento cômico, tá ligado? É incrível. Que você pensa, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Aí ela lembra que era eu acho que era o testículo do boi que ele tinha prometido, né? Alguma coisa assim. Falei, beleza. Mas uma coisa que eu também, cara, sabe que eu fico parando pra pensar? A gente romantiza a Mao, mas eu acho que é meio errado, né? Ela não liga muito pra isso, né? Não, eu sei, mas, tipo, ok, a gente, novamente, é que eu tenho que me desprender e pensar que a gente tá num cenário de China Imperial, onde até temos uma das concubinas sendo, tipo, extremamente jovem, né, que é a Li Shu. Ela, tipo, é bem novinha e é uma concubina, entendeu? Então, tipo, tem umas paradas que, tipo, pros dias de hoje, não dá pra colocar isso numa realidade, tá ligado? É um bagulho muito errado, entendeu? Mas assim, a culpa é do imperador antigo.
que é um pervertido. Sim, beleza, mas a questão é que, tipo, cara, se você parar pra pensar, esse era as coisas da época, entendeu? Eles estão só colocando e retratando o mais fiel possível, talvez, entendeu? Que acontecia coisa assim, entendeu? Ainda assim, eu acho muito errado, às vezes, eu fico num dilema. Pô, eu tô romantizando, tipo, a Mau Mau com o Jinchi, tipo, sei lá, eu acho que ele tem 19, ela não sei quantos anos tem, mas ela passa uma vibe, tipo, sei lá, de 15, tá ligado? 15, eu acho que seria o máximo ali, eu não tenho certeza quantos anos ela tem, mas é meio errado ainda, tá ligado? Novamente, assim, a gente tá falando nessa etapa aí de uma China... eu sei. Imperial. Já tem muitas coisas erradas nessa história, sim, né? Exatamente. A gente já falou muita coisa errada aqui, né? Mas ainda assim é meio, sei lá, eu entro nos conflitos internos na minha cabeça às vezes. Mas, tirando esses conflitos aí, eu gosto muito, assim, dessa pegada entre a Mau Mau e o Shinji. Tipo, ela, naquela dança que ela fez, tipo, a dança ali, tipo, tava mó bonitinha, tá ligado? E aí, quando ela vê ele ali em cima na muralha, ela sai, tipo, toma um susto, essas coisas. É bacana. Eu gosto bastante de como foi o final dessa obra. Mas, sei lá, me faltou coisa. É isso. Meu sentimento é que eu preciso de mais. É isso, entendeu? Eu quando vi a abertura, eu já pensei, porra, vai ter que acabar ali, cara. Porque é o único momento que eu penso. E à medida que você vai vendo a história, e você vai vendo o ritmo, onde que ele vai chegar, você já pensa, cara, seria tão perfeito se ele acabasse nesse capítulo. E no fim ele acabou mesmo. Eu confesso, assim, que quando ele estreou, ele também... Eu fiquei um pouco ansioso. Porque ele não estreou na primeira semana de outubro, nem na segunda semana. Ele estreou na terceira semana com 3 episódios lançados. Você provavelmente falou assim, obrigado. Obrigado. Não podia ter lançado logo? Ou a estratégia, lança 3 de uma vez pra fisgar o pessoal. Eu vou te falar que, por exemplo... eu comentei isso nos podcasts de atrás. Solo Leveling, pra mim, deveria ter feito isso. Atrasava uma semana e lançava um episódio com... Uma semana com 2 episódios, entendeu? Um episódio duplo ali. Pra mim, era o ideal. Porque te prende mais, né, cara? E como você falou, tipo, lançou logo 3, te prendeu muito, provavelmente, né? Por exemplo, o Frieren, ele lançou 4 na mesma semana. No mesmo dia, na verdade. Só que aí a contagem de episódios totais de Frieren era assim, na segunda semana já saiu o 5º episódio. O Apothecary Diaries não, ele não lançou nas 2 primeiras semanas, lançou na terceira e na outra semana já lançou o 4º. Ou seja, ele fez de propósito juntar tudo, pra prender a mesma atenção, de propósito, não porque não caberia pra colocar todos os episódios. Caberia tranquilamente se lançasse uma vez por semana. Mas tudo bem, foi bom, sabe? Muita gente ficou falando mesmo desse anime. Não, foi. Eu não conhecia nada. Cara, eu achei que, tipo, quando eu comecei a assistir, eu já vi que era diferente, assim, tipo, eu gostei. E eu vi que muita gente tava falando mesmo, tá ligado? Eu não tava esperando essa recepção do pessoal, tá ligado? Não, é isso mesmo. Por isso que eu falo assim, cara, e eu falei pra todos os cantos, pra todo mundo, tem esse anime aqui, assiste, gente. Que, nossa, eu fiquei incomodando todo mundo pra assistir esse anime. Bom, mas é isso, galera. Vamos encerrar então aqui esse podcast que a gente falou de bastante coisa, né, sobre os nossos gostos. A gente gostou bastante, principalmente o que é mais interessante, né, pra gente, né, sobre o Apothecary Diaries. Mas é isso, galera. Então, não esqueçam de acompanhar a gente no nosso Discord, nosso Twitter, Facebook, Instagram, o nosso TikTok, né, que é o Subara Show Podcast. Nós temos canal também no YouTube, né, lançados aqui, né. E toda semana a gente lança um podcast novinho pra vocês sobre alguns temas, né, somente animes, videogame também. É isso, só sejam felizes assistindo o Apothecary Diaries. É isso aí, é isso que eu digo. Isso aí, vamos nos ver ano que vem nessa segunda temporada. Assim espero. Falou, galera. Tchau, tchau.